E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo eu vou aqui tratar desse assunto, dessa pergunta, né? Afinal de contas, né, Maria Santíssima passou pela morte ou não passou pela morte? Eu estou aqui com um livro chamado Católicos Perguntam. É da editora O Mensageiro de Santo Antônio. São várias perguntas nesse livro, né? E as respostas são de Dom Estevão Tavares Bittencourt. É um padre, né, já falecido, um padre que o professor Felipe Aquino fala bastante dele, né, da revista Pergunte e Responderemos. Então esse livro Católicos Perguntam, né, dessa editora Mensageiro de Santo Antônio, várias perguntas, né, e várias respostas de Dom Estevão Tavares. Beleza? Então vamos aí para a resposta que ele deu nesse livro. Essa pergunta, né, se Maria Santíssima passou pela morte ou não. Aqui diz assim: a verdade é que a tradição mais antiga afirma que Maria morreu e aponta o seu sepulcro em Jerusalém, assim como o lugar em que terá morrido. Todavia, autores recentes julgam que a Virgem Santíssima foi isenta da morte, de modo que teria passado diretamente da vida terrestre para a glória. Esta sentença é aceitável, mas não é a mais provável. É de crer que Maria tenha imitado seu divino Filho, também ao experimentar a morte. Então veja, né, essa tradição mais antiga que ele afirma aqui no livro, né, de que Maria, né, passou pela morte, né, assim como seu filho passou pela experiência da morte, Maria também o imitou, né, o divino Filho, passando também pela experiência da morte. Tem, né, essa versão, né, dos autores mais recentes que julgam que Maria foi isenta da morte. Como ele diz aqui no livro, né, essa sentença ela é aceitável, mas não é a mais provável. É de crer, né, que Maria tenha imitado seu divino Filho. Então é uma versão bem bacana, essa tradução bem bacana de que Maria passou sim pela morte, né, mas que em seguida, no próximo texto que a gente vai ler, você vai ver que ela, em seguida, o seu divino Filho, né, Jesus Cristo, veio, né, buscar a sua, né, mãe. Como nesse texto que eu vou ler para vocês agora aqui, ó. Aqui diz assim, né, eis uma das versões mais expressivas. Quando se aproxima o fim da vida terrestre de Maria, houve grande agitação na igreja. Maria soube de antemão que estava para deixar este mundo. Os apóstolos também foram previamente avisados, de modo que se reuniram em Jerusalém. Quando lá chegaram, Maria já tinha morrido. Abriram o sepulcro, que encontraram vazio. Cristo viera buscar a alma de sua mãe santíssima, que a arte bizantina representa sob a forma de uma criança enfaixada. A seguir, o corpo da Santa Mãe de Deus, gloriosamente ressuscitado, também foi assumido e levado a reunir-se a respectiva alma no céu. Então veja, né, aquele primeiro texto que a gente leu fala, né, que tem essa versão nova, mais recente, mas que não é a mais, né, provável. A provável, né, é que Maria tenha passado, né, pela experiência da morte, né, assim como o seu divino Filho. E logo na sequência, né, você vê aqui que Cristo viera buscar a alma de sua mãe santíssima, né? E a seguir o corpo da Santa Mãe de Deus também foi, né, assumido ao céu, né? Aí reuniu-se, né, a respectiva alma. Nesse primeiro texto que a gente leu, né, diz que a tradição mais antiga afirma isso aí, afirma que Maria passou sim pela morte, né, imitando aí seu divino Filho. Como está escrito, né, que eu já falei para vocês, dos autores recentes, que julgam que Maria Santíssima foi isenta da morte, é aceitável, né, essa sentença, como ele escreveu aqui no livro, mas não é a mais provável. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado e fiquem com Deus.